Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ivan Tuíri e você está mais uma vez no canal Physicatrix 4.0. Peço por favor para que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos o vídeo, se inscreva no canal e deixe no comentário as suas dúvidas. Hoje nós abordaremos movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, sua principal característica é a aceleração constante, ou seja, a variação de velocidade ela ocorre em quantidades iguais em tempos iguais. Por isso que a aceleração permanece constante. Ou seja, você no movimento retilíneo uniformemente variado, ele é retilíneo porque é numa trajetória em linha reta, uniformemente porque as variações de velocidade são uniformes, são as mesmas quantidades nas mesmas quantidades de tempo, e variado porque você tem uma variação da velocidade. Lembrando do conceito da aceleração, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Delta, que é representado pela letra D no alfabeto grego, representa a variação. Então você tem uma velocidade final menos uma velocidade inicial sobre um tempo. Para que eu calcule a velocidade em função do tempo, o tempo que está dividindo passa multiplicando. Então eu fico com velocidade final menos velocidade inicial igual a aceleração multiplicado por tempo. A velocidade em função do tempo é igual. Bom, essa velocidade inicial ela está diminuindo do lado da equação. Então eu passarei na operação inversa somando para o outro lado. Velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Esta aqui é a função horária da velocidade em relação ao tempo. Por que horária? Porque a velocidade é a minha variável dependente e ela depende dos valores de tempo que eu atribuirei, que eu arbitrarei, né? O tempo é a minha variável independente. Lembrando lá do conceito de função de primeiro grau, onde você tem uma função f de x igual a x mais b, a função f de x, como é função, está em função dos valores atribuídos a x, né? X no caso aqui seria o tempo, e f de x a velocidade em função do tempo. Os coeficientes que fazem parte dos números reais a e b, esses coeficientes eles são o coeficiente angular e o coeficiente linear. Neste caso, o meu coeficiente angular é a minha aceleração, que ela está ligada diretamente à inclinação da reta, ou à declividade, enquanto o meu coeficiente linear é a velocidade inicial. Vamos então ao caso. Este primeiro gráfico da velocidade em relação ao tempo, ele é um gráfico onde você tem a inclinação da reta para a direita. Quando você tem a inclinação da reta para a direita, a aceleração é maior do que zero. Ou seja, você tem um movimento uniformemente acelerado. Por quê? Porque os valores de velocidade aumentam uniformemente em relação ao tempo. Então, com esse valor de aceleração, né, você consegue calcular a inclinação da reta através da tangente desse ângulo formado entre a reta e o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o tempo. Lembre que a tangente de qualquer ângulo é igual ao seu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, nesse caso, é a minha variação de velocidade, a minha velocidade final menos a velocidade inicial. O cateto adjacente é o tempo. Então, a razão de velocidade final menos inicial sobre tempo, que é a aceleração, eu posso dizer que ela é numericamente igual à tangente do ângulo θ, né? Bom, no caso dessa inclinação ser para a esquerda, eu tenho uma aceleração menor do que zero. Isto representa um movimento uniformemente retardado. O nome até é meio engraçado. Bom, por que movimento uniformemente retardado? Porque a velocidade diminui mesmas quantidades em função do tempo, mas ela diminui. Ou seja, geralmente isso ocorre em movimentos, por exemplo, de frenagem, né? Quando você está num móvel e você freia bruscamente. Você tem uma aceleração negativa, porque você está diminuindo a velocidade do móvel até que ela chegue em zero. Certo? Então, essa daqui é a função da velocidade em relação ao tempo. É uma função de primeiro grau, porque o tempo ele tem um expoente 1 em cima, certo? Pois bem, então, agora aqui nós temos outro gráfico da velocidade em função do tempo, para nós chegarmos até a função horária da posição em relação ao tempo para o MRUV. Bem, como vocês podem perceber, nesse gráfico, a área é igual ao deslocamento, certo? Área igual ao deslocamento. Só que a área desse gráfico ela tem duas figuras geométricas. Ela tem um retângulo e um triângulo.
Qual é a área de um retângulo? Não é a base do retângulo vezes a altura? Isso é a área do retângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, certo? Então a soma da área do retângulo com a área do triângulo me dá a área total, que me dará o deslocamento. Então, para que eu descubra qual é essa função horária da posição em relação ao tempo, basta que eu some as áreas. Vamos lá. ΔS, delta porque é um deslocamento, é uma variação da posição, é igual à área do retângulo mais a área do triângulo. A área do retângulo é a base, que é o tempo, multiplicado pela altura do meu retângulo, que é a velocidade inicial, certo? Mais o tempo, que é a minha base do triângulo, vezes a altura do triângulo, que é essa variação de velocidade, a velocidade final menos a inicial, dividido por 2, porque o triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ora, se eu quero deixar naquela expressão clássica, eu sei que a velocidade é igual à multiplicação da aceleração vezes o tempo. Então, eu substituo a velocidade aqui por esta expressão. E eu chego que ΔS é igual a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Por quê? Tempo vezes tempo, tempo ao quadrado. E você substituiu pela aceleração. Abrindo o deslocamento é a minha posição final menos a minha posição inicial. Aqui está representado por S, mas poderia ser SF. S0 poderia ser SI, na literatura também aparece. I de inicial, lembre-se sempre. Então, esta posição inicial que está diminuindo, eu passo para o outro lado somando. E chego em posição em relação ao tempo é igual à minha posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Percebam que essa expressão da função horária da posição em relação ao tempo é exatamente igual a uma função de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque primeiro que tem um expoente ao quadrado na minha variável independente, que é o tempo. E pelo formato dessa função, né? E por que o formato dessa função? A função de segundo grau f de x ela é igual a x² mais bx mais c. Atentem-se a algumas coisas. O a da função de segundo grau é a minha aceleração. O b da minha função de segundo grau é a velocidade inicial. E o c da minha função de segundo grau é a posição inicial, certo? Então, portanto, tendo conhecimento disso, vamos à interpretação dos possíveis gráficos que podem aparecer. O gráfico da posição em relação ao tempo ele é uma parábola. Como é uma função de segundo grau, ele é uma parábola. O que vai ditar a concavidade da parábola? A aceleração. Quando a aceleração ela é positiva, o movimento ele é uniformemente acelerado, você tem uma concavidade da parábola voltada para cima. Carinha feliz. Quando a aceleração é menor do que zero, ou seja, você tem um movimento uniformemente retardado, a aceleração é menor do que zero. Então a concavidade da parábola é voltada para baixo. A maior que zero, aceleração maior do que zero, aceleração menor do que zero. Ora, o que é a minha posição inicial nessa função? A posição inicial é o ponto onde a parábola intersecta o eixo y, que é o eixo das linhas ordenadas, que é a posição. Como podem observar na figura, o ponto onde a parábola intersecta meu eixo y. E a minha velocidade inicial, né? Vocês devem estar se perguntando. Bom, quando o b da função de segundo grau ele é maior do que zero, a curvatura da parábola sobe logo após esse ponto de intersecção. Ou seja, imaginem, a parábola faz esse movimento. Ela sobe, ela tem uma inclinação para cima. Nesse caso de inclinação para cima, o meu b é maior que zero. Se a inclinação da minha parábola logo após a intersecção é para baixo, então o meu b é menor do que zero. E se não há inclinação, ou seja, há uma certa constância na parábola, né? A parábola ela não se inclina nem repentinamente para cima ou nem para baixo, o meu b é igual a zero. Por que isso é importante? Porque sabendo de tudo isso, você consegue simplificar essa função. E posteriormente nós veremos para o caso de lançamentos
que a simplificação dessa função pode gerar alguns lançamentos, alguns movimentos específicos, como por exemplo a queda livre, né? É um exemplo desse tipo de movimento, retilíneo uniformemente variado. A queda livre em específico é o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Basta lembrar, né? No caso a queda livre. Então, este daqui é tanto a posição em relação ao tempo, quanto a velocidade em relação ao tempo, que nós abordamos nesse vídeo. Aí você vai me perguntar o seguinte: tá, Vantuíri, e se eu não tiver o tempo no problema, ou eu não tiver o tempo naquela situação em específico? Aí você tem que se utilizar de um algebrismo matemático para retirar o tempo dessa expressão aqui, ó. E como você faz isso? Aí nós chegamos na dedução da equação de Torricelli. A equação de Torricelli, que nós veremos no vídeo posterior, no próximo vídeo, ela não tem relação com o tempo. Ela tem relação apenas com a aceleração, com o deslocamento e com as velocidades final e inicial do movimento. Então ela é mais simples do que essa expressão aqui. Geralmente esse tipo de problema que envolve essa função horária da posição em relação ao tempo, você precisa de duas expressões para resolver. A expressão convencional da aceleração e esta expressão, dessa equação matemática. Com Torricelli você não precisa. Você apenas com os dados do problema você consegue calcular o deslocamento com dados simples como a velocidade final, inicial e aceleração. Então a equação de Torricelli é muito útil por conta disso, certo? Então é o que nós abordaremos no próximo vídeo. Peço para que deixem seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal, deixem suas dúvidas nos comentários e no próximo vídeo nós abordaremos Torricelli. Estará aqui no card aqui em cima, inclusive o link já para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Beleza? Até a próxima.